Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Para nós é um prazer poder desfrutar novamente da sua companhia aqui no programa Reflexão Bíblica, esse programa que tem sido usado por Deus para abençoar a sua vida, para lhe trazer verdades contidas da Palavra de Deus, e acreditamos piamente que a exposição da Palavra de Deus aqui no programa tem sido de muitas bênçãos para a sua vida, para a vida da sua família. No programa de hoje, eu separei um tema para que nós pudéssemos refletir dentro da Palavra de Deus com o objetivo de alcançar seu coração para crer na pessoa de Jesus Cristo como o único Salvador das nossas vidas, através da sua morte e da sua ressurreição. O tema que preparamos hoje para refletirmos é o seguinte: Cristo está vivo. Eu quero, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo que aqui está conosco, lhe comunicar de uma forma bíblica uma pequena reflexão acerca desse tema. Repito, Cristo está vivo. Para tanto, lhe convido a abrir um exemplar das Sagradas Escrituras, se você tem condição disso, senão você pode acompanhar ouvindo a leitura atenciosamente. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículos de 1 a 5. Eu lhe convido a esse texto sagrado. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes? Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é a principal doutrina do Novo Testamento. Sem ela, o cristianismo seria impossível. Dileto telespectador, muitos ainda hoje têm negado a realidade objetiva da ressurreição de Cristo. Quem nega a ressurreição corpórea de Cristo contraria totalmente a fé cristã, porque se Cristo não ressuscitasse, não haveria perdão de pecados, não haveria livramento de pecados. A humanidade estaria irremediavelmente perdida. No capítulo 15 da epístola do apóstolo São Paulo à igreja em Corinto, nessa primeira epístola, o apóstolo Paulo, ele começa tratando da ressurreição de Jesus, pois muitos ali na igreja de Corinto diziam não haver ressurreição. Nos dias de Paulo, eles negavam até a ressurreição do próprio Cristo. Alguns na igreja chegaram a ter essa fraqueza espiritual pela influência da época. Eles eram influenciados pelas ideias racialistas dos filósofos gregos. Por isso o apóstolo Paulo apresenta aos irmãos de Corinto as provas indestrutíveis que Jesus havia tornado a viver. A Bíblia apresenta um grupo de intelectuais da época de Cristo, refiro-me aos saduceus, que é muito conhecido pelos leitores da palavra, que na sua maioria eram sacerdotes e membros do Sinédrio, o Supremo Tribunal Judaico. A gente encontra isso em Atos capítulo 5, versículo 17.
Eles aceitavam somente o Pentecoste, ou seja, o Pentateuco, ou seja, a lei de Moisés. Eles afirmam não haver ressurreição. No mesmo dia, eles chegaram junto dos saduceus, Mateus escreve isso, que diziam não haver ressurreição e nem na existência de anjos, nada espiritual. Os saduceus, eles chegavam lá a crer, principalmente na ressurreição e na existência de anjos. Diziam que a crença da ressurreição dos mortos não podia ser confirmada nos escritos de Moisés. O historiador Flávio Joséfo, ele declara que a crença desse grupo, dos saduceus, era de que a alma morreria com o corpo. Não era só os saduceus que negavam a ressurreição dos mortos. Os gregos também procediam da mesma forma. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, e o versículo de número 32 está escrito assim: e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos mais tarde, outra vez, referindo-se ao discurso do apóstolo São Paulo acerca da ressurreição do Senhor Jesus. Na atualidade, os céticos, os materialistas e até grupos religiosos também negam, de igual modo, a doutrina bíblica da ressurreição. Muitos argumentos contrários à ressurreição de Jesus são tão inconscientes que por si mesmos se auto-refutam. Negar a ressurreição de Jesus, eu acredito que é tolice. Se a ressurreição de Jesus não fosse um fato real, o cristianismo já teria morrido, já teria desaparecido, ou teria acontecido esse assassinato do cristianismo lá no seu nascedouro. A Bíblia, porém, afirma que o túmulo de Jesus foi encontrado vazio. A gente encontra isso em Mateus capítulo 28 e o versículo de número 6. O anjo disse às mulheres: ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. O anjo convida as mulheres para elas mesmas presenciarem que aquele lugar já estava vazio. Onde, pois, estava o corpo crucificado? Ou seja, não tinha corpo. Se não tinha corpo, era porque Jesus já tinha ressuscitado. A ressurreição de Jesus fazia parte do plano divino da redenção. Aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 4, nesse texto que nós estamos analisando, o apóstolo diz que ele ressuscitou segundo as Escrituras. As evidências da ressurreição do Mestre já se encontravam nas Escrituras profetizadas desde o Antigo Testamento. O profeta Oséias escreve no capítulo do número 6 e o versículo de número 2: depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. O primeiro argumento para fundamentar a doutrina de Cristo, do Cristo ressuscitado, tem a sua base na palavra de Deus. Depois temos as provas factuais, pois a ressurreição de Jesus é um fato incontestável. No texto que estamos analisando, a Bíblia afirma que Jesus se apresentou vivo. Eu gosto dessa expressão. Jesus se apresentou vivo. E diz Lucas, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Isso a gente está analisando aí, Atos capítulo 1, versículo de número 3. A expressão infalíveis provas, no original grego, só aparece aqui nesse texto. Em todo o Novo Testamento não aparece. E distingue-se do vocábulo testemunho e de outros termos similares. É uma palavra técnica para prova incontestável. Refere-se, por consequente, à prova baseada em fatos. Por isso só suscitam credibilidade. Essas provas infalíveis e incontestáveis
jamais poderiam ser refutadas. As autoridades religiosas de Jerusalém lutaram muito para neutralizá-las, mas não conseguiram. Paulo afirmou que Jesus se apresentou vivo, e Jesus se apresentou vivo a Pedro, por exemplo. Lucas, no capítulo 24, versículo 34, diz o seguinte: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão, depois aos demais apóstolos, durante 40 dias. Eles pagaram o preço muito alto pelo que viram e testemunharam. Foram perseguidos, foram presos, torturados, mortos, porque afirmaram que Jesus estava vivo. Isso está também registrado na história e não apenas no Novo Testamento. Alguém já disse assim: quem estaria disposto a morrer por uma mentira? Ora, se a ressurreição era mentira, o que levou os apóstolos, os discípulos, a entregar as suas vidas? E diz a Bíblia que não só foram os discípulos que sofreram agravo, perseguições e mortes por causa da mensagem, do testemunho que Jesus estava vivo. Talvez algum insensato poderia cometer isso, mas não tanta gente. De fato, Cristo ressuscitou. O apóstolo Paulo afirma que aos coríntios, eles duvidavam de Pedro e dos outros apóstolos. Eles poderiam apresentar um grupo maior, pois o Senhor Jesus foi visto certa vez, como já disse aqui, por mais de 500 irmãos. É interessante ressaltar que o apóstolo Paulo escreveu a primeira epístola aos Coríntios cerca de 30 anos depois do fato ter acontecido, afirmando que muitas dessas testemunhas que presenciaram que Cristo vivo, que estiveram com Jesus, elas estavam vivas no momento que Paulo escreve esta verdade, dizendo assim: e muitas dessas testemunhas ainda vivem. Ele estava apresentando pessoas que estiveram com Jesus e testificaram que tocaram nele, estiveram com ele e testificaram que ele estava vivo. Eu acho interessante quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 15, por exemplo, versículo 7, ele menciona aí o fato de Tiago, irmão do Senhor, que durante a vida de Jesus na terra, eles não criam nele. Lembro de Marcos escreve isso no capítulo 6 e o versículo 3, que nem seus irmãos criam nele. Mas quando Paulo escreve aos Coríntios 15, 7, Tiago passa a ser uma testemunha da ressurreição. Ele disse: Tiago também o viu, até os que não criam em Jesus enquanto estava com vida, agora tinham se convencido que Jesus era realmente o Cristo, porque eles tinham tocado em Jesus, eles estavam ali com Jesus. E Tiago, aparece entre o grupo, lá no cenáculo, depois da ascensão de Cristo. Paulo, ele dá esse destaque aí. Tiago não cria em Jesus enquanto ele estava aqui pregando, estava com os seus irmãos, mas quando eles viram Cristo ressuscitado, diz Paulo, Tiago passou a crer no Evangelho, passou a crer na palavra, passou a seguir a Cristo depois que ele teve o contato com a ressurreição do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele foi o maior perseguidor da fé cristã. Ele também teve um encontro com Cristo ressurreto. Ele mesmo conta como foi esse encontro, quando ele está lá no Sinédrio, em Atos, no capítulo 22 em diante, e quando ele começa a dar seu testemunho, o apóstolo Paulo, ele apresenta ali que ele provou, que ele esteve com Cristo ressurreto. Ele diz: por último, ele apareceu a mim como um abortivo. Com isso, tornou-se o maior defensor dessa doutrina, refiro-me à doutrina da ressurreição. O apóstolo Paulo, ele passa a ser um defensor, porque ele disse: Jesus apresentou-se vivo aos apóstolos, Jesus apresentou-se vivo às mulheres, ele foi visto por mais de 500 irmãos, mas também
apareceu a mim. Então ele defende veementemente a doutrina da ressurreição, porque ele disse: o meu Cristo está vivo. Paulo não estava pregando um Cristo morto. Ele disse: por último, ele apareceu a mim. Caro telespectador, Deus garantiu que o corpo do Senhor Jesus Cristo não veria a corrupção, não seria deteriorado. Isso a gente encontra lá no Salmo de número 16 e o versículo de número 10. Essa profecia, ela cumpriu-se em sua ressurreição. O corpo de Jesus foi crucificado. Ele não pôde ficar na sepultura. Jesus apresentou-se aos seus discípulos, dizendo ser ele mesmo. Ele disse: sou eu mesmo, e não uma aparição de um fantasma. Isto prova que a sua ressurreição não foi em espírito. Ele ressuscitou em carne e osso. Ele disse aos seus discípulos, e Lucas escreveu isso: vede aqui as minhas mãos, vede os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne, o espírito não tem ossos, como vedes que eu tenho. E diz o versículo de número 40 de Lucas, capítulo 24, que ele mostrou as mãos e mostrou os pés aos seus discípulos, dizendo: a minha ressurreição é no meu corpo, para se cumprir o Salmo de número 16 e o verso 10, que o seu corpo não poderia ver a corrupção. A ressurreição de Cristo consistiu para nós não apenas um fato de ele tornar a viver, pois assim, se assim fosse, não haveria diferença das ressurreições registradas no Antigo Testamento. Nem Jesus poderia ser considerado a primícia dos que dormem, nem o primogênito dentre os mortos, como Paulo escreve à igreja em Colossenses. A ressurreição de Cristo significa a sua glorificação, a sua exaltação, a vitória esmagadora sobre Satanás, sobre o pecado, sobre a morte e sobre o inferno. Já disse alguém que a ressurreição de Jesus, ela é a viga mestra, é o pilar do cristianismo. Cristo foi o primeiro a ressuscitar dos mortos para nunca mais morrer. Ele é o nosso precursor, a garantia de que no final nós também ressuscitaremos para a vida eterna. A morte expiadora de Jesus foi uma realidade divina. Mostra que o homem pode encontrar o perdão dos seus pecados e assim ter a paz com Deus. Porém, a ressurreição de Jesus, ela prova que a sua morte expiatória foi aceita pelo Pai. Ele ressuscitou. E os que já dormem no Senhor, quando do arrebatamento da igreja, também ressuscitarão para a vida eterna juntamente com Ele. A ressurreição de Jesus, como um evento real e histórico, tem sido a pedra de esquina do cristianismo através de todos os séculos. A Bíblia declara que seremos como Jesus, quando virmos por ocasião da sua vinda gloriosa. Nossos corpos serão glorificados, serão gloriosos, serão dotados de esplendor e de beleza, como o corpo do nosso Senhor Jesus. Seremos corpos poderosos e apropriados para as regiões celestiais. Essa mudança será repentina e sobrenatural. Isso acontecerá ao soar da última trombeta. Então nós nos encontraremos com o Senhor nos ares e com Ele estaremos para sempre. Não são poucos os que não creem nessas verdades, que estamos refletindo hoje nessa programação. Tem muita gente que despreza a verdade da ressurreição, despreza a verdade que o nosso Salvador esteja vivo. Mas nós estamos aqui, meu querido, nessa programação da Rede Brasil, sendo usado por Deus para entrar na sua casa e lhe dizer que o cristianismo, ele tem
imperado, ele tem prosseguido. Ninguém tem conseguido destruir o cristianismo, porque, como já disse aqui anteriormente, a mestra principal é a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Ele vive entre nós, ele vive entre a sua igreja. Por isso somos vitoriosos, porque estamos servindo a um Cristo vivo. Porque ele vive, ele tem poder sobre o pecado. Porque ele vive, ele tem poder sobre as enfermidades. Porque ele vive, ele tem poder sobre os males que afetam a tua família. Porque ele vive, ele pode transformar você. Porque ele vive, você pode crer no amanhã, como diz um hino. Porque ele vive, meu amigo, o diabo não tem poder sobre a tua vida. O diabo não tem poder sobre a tua família. O diabo não tem poder sobre o teu filho. Eu venho da parte de Deus nessa programação do programa de reflexão bíblica, neste momento, de dizer que esta verdade que agora invade a tua vida, que invade a tua casa, que invade o teu coração, eu quero profetizar essa verdade sobre você e dizer a você, o Cristo vivo, ele tem poder para lhe transformar totalmente. Não deixe que a sua casa desmorone. Não deixe que o diabo possa cirandar com a tua vida. Porque tudo quanto ele quer é que os homens não creiam, principalmente na verdade da ressurreição. A igreja crê na sua morte, mas a igreja prega a sua ressurreição. Porque a verdade que Cristo está vivo, a verdade que Cristo reina sobre nós, é essa verdade que nós temos até hoje, recebido de forma que a nossa alma sente a liberdade. Nós sentimos a mão de Deus sobre nós. Não adianta ninguém querer destruir isso da nossa mente, porque essa verdade não norteia a mente da igreja. O que nós temos de realidade que Cristo vive está dentro do nosso coração. Todos os dias a gente fala com Ele. Todos os dias a gente dobra os nossos joelhos e toca nele pela fé. Ele tem feito maravilhas dentro da nossa casa. O Senhor Jesus tem provado que está vivo, porque Ele continua batizando com o Espírito Santo. Ele continua renovando, Ele continua perdoando, Ele continua reavivando a sua igreja e, sobretudo, nos fazendo crer, nos fazendo aceitar a sua palavra. E isso tem gerado fé na gente, de forma que se Jesus não estivesse vivo, nós não poderíamos crer no seu arrebatamento, nós não estávamos lhe aguardando. Mas a igreja, ela sabe que Jesus está vivo, porque todos os dias Ele visita o seu povo, Ele visita a nossa família. E nesta programação, Ele visita também a tua casa. Ele está entrando no teu coração, você está sentindo a sua presença. Sabe o que é isso? É a prova real de que Cristo está vivo. O apóstolo disse, Lucas escreveu, ele se apresentou vivo e com muitas e infalíveis provas. Eu quero neste momento, meu amigo, te convidar a viver essa verdade. Eu quero te convidar a sentir essa verdade. O Cristo que eu estou falando, Ele está aí próximo de você. Ele está próximo da tua vida. Onde você estiver agora, se você está passando por provas, por situações adversas, por lutas, sinta o Cristo vivo aí onde você está. Sinta o Cristo vivo próximo de você. Não se entregue à morte, Cristo está vivo. Não se entregue ao pecado, o Cristo vivo pode te libertar. Não se entregue ao diabo, ele pode te resgatar, te transformar das trevas e te levar à luz, porque o nosso Cristo está vivo. A prova de que a igreja tem andado, que a igreja tem pregado o Evangelho e tem destruído todas as cadeias de Satanás, tudo isso ela faz pelo poder do Cristo vivo. Deixa esse Cristo entrar na tua vida. Deixa Ele fazer
no teu coração o seu trono principal e como ele está vivo, deixe ele reinar sobre a sua vida. Eu quero lhe convidar neste momento a fazer uma oração comigo, a fazer uma oração e a pedir que o Espírito Santo leve essa verdade ao teu coração e que você possa, ao fim dessa mensagem, dizer: há esperança para mim, porque o Cristo que a igreja prega é um Cristo vivo. Você pode curvar a sua cabeça, que eu quero orar por você, orar pela sua casa, orar pela sua vida, no nome de Jesus. Pai bendito que estás nos céus, eu quero te agradecer pela oportunidade, Senhor, de ter levado a tua palavra de esperança, a tua palavra de fé, a tua palavra de convicções. Através dessa palavra de reflexão, refletimos nesse programa que tu estás vivo. E porque tu estás vivo, nós estamos profetizando a tua palavra. E que a tua palavra possa agora, Senhor, adentrar os lares, adentrar as vidas, que tu possa operar milagres nos hospitais, nos leitos onde as pessoas estão ouvindo essa programação, mas creram que o teu poder criador, que o teu poder libertador está sobre eles, porque creem na unção do Cristo que está vivo. Ó Cristo da glória, eu quero pedir a tua operação nos hospitais, nos lares que precisam de uma restauração, nas vidas que precisam ser levantadas. Em teu nome, Pai, crendo na palavra que acabamos de proferir através do teu Espírito Santo, que todos os lares, Senhor, possam sentir graça em sentir a tua presença. Tudo isso nós te pedimos no nome de Jesus, o teu santo Filho. Amém. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima oportunidade.